que eu decidi me dar um desafio e tentar ler esse livro aqui. Ele se chama House of Leaves, ou Casa das Folhas, do Mark Z. Danielewski. E ele é um desafio porque ele não é um livro normal. Ele parece tão inocente, né? Mas é que tem várias páginas dele em que as coisas são um pouquinho bagunçadas, um pouquinho esquisitas, um pouquinho em braille. E além dele ter páginas confusas, a história também é confusa. Porque sabe o que tem nisso daqui? 3 camadas de história. Eu vou até botar uma ilustração aqui na tela, porque é um negócio um pouco complexo. Primeiro a gente tem o Johnny. O Johnny encontrou os escritos de um cara chamado Zampano. Esse Zampano era obcecado com um documentário de um outro terceiro cara chamado Will Navidson. Então são essas 3 linhas de história que a gente meio que vai seguir. E daí o que acontece? Esse documentário desse Will Navidson, ele foi morar nessa casa, né, tal, na Casa das Folhas, e ele começa a perceber que tem alguma coisa que não tá muito bem certa na casa, porque o tamanho da casa do lado de dentro é maior do que o lado de fora, e a casa tá aumentando pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Então no documentário ele vai mostrar isso, e daí esse Zampano era obcecado com esse documentário, e nas coisas escritas dele vai ter, assim, análises das pessoas, da iluminação, câmera, não sei o que, da história que tá toda acontecendo ali, críticas desse documentário. E esse Johnny encontrou esse material desse Zampano, porque o cara morreu, e daí ele, né, achou as coisas dele, e ele começa a ler. Então no livro tu vai ter a descrição do documentário, tu vai ter os comentários do Zampano e notas de rodapé com comentários do Johnny a respeito dessas 2 outras coisas. É uma bagunça, é uma confusão, e as pessoas falam que por conta de ser uma história complexa e das páginas serem meio loucas, a tua interpretação também é um pouco confusa, e tu fica tendo a sensação, basicamente, do que os personagens têm ali, de que tu não tá entendendo nada. Por isso que é um desafio, e eu gosto desse tipo de coisa, então decidi ler esse livro. Tá caindo aqui o meu marca-páginas, porque eu comecei a ler ele ontem, e eu achei interessante e divertido, tanto que eu já tenho algumas coisinhas marcadas aqui, já tenho um monte de comentário meu sublinhado e marcado ao longo das páginas. Mas eu achei que seria interessante falar sobre como que é ler esse livro, se ele é difícil mesmo ou se dá pra entender. Eu sinto que eu tô superestimando um pouquinho a minha inteligência, mas vou tentar ler do mesmo jeito, vou contar pra vocês se dá pra entender, se vale a pena ou não, se é muito difícil, se a história em si vale a pena, né, ou se é tipo um desafio e no fim a história do livro ainda é chata. Mas comentando desse comecinho aqui que eu li, que eu tô na página 41, ele ainda tá tranquilo de ler, não tem nada confuso, eu tô me achando uma gênia por tá entendendo tudo. Ele só tá confuso no sentido de que tá estranho, né, tem essa coisa de uma casa que é maior do lado de dentro e do lado de fora, como assim? Então tem a estranheza disso, e tiveram algumas cenas já, assim, de um terror, da descrição de um cara tendo a sensação de que tem um monstro perseguindo ele, mas ele não tá vendo, e é como que se ele tivesse a sensação de que esse monstro estivesse atrás dele, que se ele virar, ele vai ver, mas ele não tá virando, mas ele sente que tem alguma coisa ali. É uma descrição que eu gostei muito, e é esse tipo de coisa que eu amo em histórias de terror, então eu tô muito contente de estar lendo esse livro. Provavelmente vou demorar uma eternidade, mas tudo bem, né? Vou contando pra vocês o que eu acho. Parei tudo aqui meu kit pra começar esse desafio. Tem aqui meus post-its, porque eu sei que eu vou precisar, vou anotar muita coisa. E aqui meu estojo com lápis, caneta, borracha, coisinhas assim pra anotar. Terminei o primeiro capítulo. Primeiro capítulo não, na verdade. A introdução do John Truland. Por enquanto tá tranquilo. Olha que carinho. Tá tranquilo, não sei por que as pessoas falam que esse livro é complexo, tá pleno, ou eu sou uma gênia. Não, eu tô zoando, eu sei que vai ficando mais difícil lá pro final, vai ser só a introdução. Mas tá legal. E ele já tá falando assim, ó, para de ler, minha filha, porque tu vai ficar louca. E eu tô tipo, já sou, me deixa mais um pouco. Oi, linda. Eu acabei de ler 3 páginas de nota de rodapé de uma história inventada que não tem a menor relação com o que tá rolando aqui. Eu tô um pouquinho obcecada. Eu li até a página... Que página é essa? 106 desse livro. E ele já tá cheio de coisa, de marcação. E as páginas tudo rabiscadas nos cantinhos. De códigos pra eu entender. Porque tem uns símbolos aqui do que é isso aqui? Da Simbologia Internacional Terra-Ar. Eu nem sabia que isso existia, mas eu precisei pesquisar isso aqui porque tem esses símbolos aqui no livro. Esse livro mais parece um jogo do que um livro, porque eu sinto que a leitura é uma coisa muito passiva, né? A gente acaba sentando ali e absorvendo as palavras, enquanto que num jogo é algo mais ativo, porque tu vai tentar resolver aquele jogo. E isso é um enigma, porque não é só tu sentar e ir lendo uma página de cada vez, assim, passando como se fosse um livro normal. Tu tem
tem que ir e voltar, porque daí tu tá lendo uma página e daí ele fala pra tu ir lá atrás, ver que tem nos apêndices uma carta que vai complementar o que tá acontecendo. Tanto que esses negocinhos aqui são todas as páginas que eu acho que tem alguma coisa importante que vai ser relevante no futuro. E eu tenho marcações aqui já no final do livro, porque é onde tinham essas cartas. Fora isso, eu tenho que pesquisar coisas no Google, porque às vezes tem uma frase aqui em latim, em francês, em inglês antigo, que eu não tenho a menor ideia do que essa frase tá querendo dizer. Tem partes em que o autor, ele simplesmente decide: vou entrar aqui numa tangente, vou começar a falar sobre um assunto nada a ver nas notas de rodapé, só que não é uma nota de rodapé pequenininha e nem um parágrafo grande. Não, é tipo 3 páginas de nota de rodapé. Aí quando termina, tu tem que meio que voltar aquelas 3 páginas pra lembrar o que tava acontecendo e seguir na história. Então é uma coisa de vai e volta. E nesse capítulo que eu parei, por exemplo, tem alguns símbolos de código Morse. E esse capítulo tem tipo umas 10 páginas mais ou menos, e eu demorei mais de 1 hora pra ler ele, porque eu fui lá pesquisar qual que é o símbolo de cada letra no código Morse, e daí eu fiquei tentando decifrar os códigos que tinham nesse capítulo, e vai e volta e tenta entender o que tá acontecendo, e eu tô me sentindo meio louca lendo esse livro. Eu acho que essa é justamente a intenção do autor, porque é um livro sobre uma casa que é maior do lado de dentro do que do lado de fora, o que já não faz muito sentido. Então a intenção é que tu fique meio doida também, e eu tô ficando meio doida, mas é um doido que pra mim, pelo menos, tá sendo muito divertido. Outra coisa que eu acho engraçado sobre esse livro estar me deixando meio doida é porque em qualquer outro livro que eu estivesse lendo, se tivesse algum erro de digitação no livro, eu ia só pensar: ah, beleza, né? Foi um errinho aqui que passou, os editores não perceberam. Normal, acontece. Nesse livro aqui, não. Cada vez que tem algum erro de digitação, eu fico pensando: isso é proposital. Isso é algum código secreto, eu vou anotar aqui a letra que tá errada, porque talvez eu vou ter que usar essa letra depois, eu vou anotar a página, ou será que essa palavra é uma palavra importante porque vai ser um código lá depois? Enfim, eu tô ficando bem doida, mas eu tô gostando, por enquanto, pelo menos até aqui na página 100 e pouquinho que eu li, o livro não tá sendo difícil de ler, ele tá confuso, mas assim, como qualquer outro livro de mistério ou suspense estaria, porque eu ainda não sei o resto da história, né? Então eu não posso dizer que ele tá difícil de ler, eu só diria que ele é mais demorado de ler do que o normal, porque realmente tu tem mais trabalho pra ler do que um livro em que tu só senta e lê as palavras ali, porque a história já é contada de um jeito mais direto, né? Nesse caso aqui, tu tem que decifrar a história, as coisas que estão acontecendo, não é tão direto na tua cara assim. E eu tô achando muito divertido. Olha o nível da loucura, tipo, é anotação em tudo que é canto, porque eu não entendo nada. Eu terminei o livro e eu acho que ele foi escrito pra mim. Eu vou ser bem sincera que quando eu terminei ele, cheguei na última página do livro, me deu aquela sensação de eu não entendi nada. Meu Deus, o que? Como parece que tá faltando página no final do livro. E eu até tinha pensado em gravar um vídeo comentando sobre os meus pensamentos assim imediatamente depois de terminar o livro, só que era de madrugada, tava escuro, eu tava com preguiça assim de gravar, pra ser bem sincera. Então eu só me mandei uns áudios no WhatsApp pra lembrar o que eu tava pensando. Terminei agora House of Leaves. Eu não entendi nada. Assim, não vou falar que eu não entendi nada. Tem muita coisa que eu li agora aqui na parte final do livro, na parte dos apêndices, observações e tal, que eu sei que conectam com coisas que eu já li em outras partes do livro, mas eu não sei exatamente como que elas conectam. Tinha um monte de ideias soltas, tinha um monte de coisas que começaram a se conectar, mas que não tinham fechado ainda, porque esse livro tem um monte de coisa que acontece assim. Alguém menciona um carro verde. E isso assim, não é importante pra história. E daí, 200 páginas depois, outra pessoa menciona um carro verde. Tu fica tipo, peraí, eu já li sobre um carro verde, eu não tô ficando doida. Onde que falaram de carro verde? Isso aqui é importante, eu não sei porquê. E esse livro é meio assim, e quando chegou no final, tinha um monte dessas ideias meio flutuando que eu sabia que tinha alguma coisa a ver, mas eu ainda não tinha entendido o que elas tinham a ver ali na história. Por isso que eu tenho um monte dessas tabzinhas e coisas, post-its colados aqui, porque eu ia anotando essas passagens em que eu via alguma coisa um pouco estranha, que parece que vai ser importante, mas não tô entendendo agora, então eu anotava. Por exemplo, tem essa página aqui,
que o que tá acontecendo aqui que eu marquei é porque aqui o Johnny tá contando a história de um piquinês. E tem uma outra parte no livro que ele cita essa história. É a história do cachorro piquinês, mas isso eu não vou comentar sobre isso agora. E daí eu fico assim, agora? Então agora significa que vai vir um momento em que isso vai aparecer? Então, entende? Eu ficava marcando tudo. Por isso que a minha reação quando eu terminei o livro foi de verdade, de assim... Parecia muito que tava faltando página, que faltava um pedaço da história. A sensação que eu tive era desse livro aqui, que é A Culpa das Estrelas. Eu não vou dar spoiler nenhum, mas a personagem desse livro lê um livro, e o livro que essa personagem lê também tem um final, assim, que é bem abrupto, que parece que tá faltando páginas, que ele não... Parece que finaliza a história, sabe? Mas na verdade o que acontece aqui é que a história tá finalizada assim. Só que tu tem que fazer esse trabalho de conectando as coisas, de ler nas entrelinhas, de montar esse quebra-cabeça na tua cabeça pra conseguir entender o que rolou. Porque o livro não vai chegar no final e te dar todas as respostas desse jeito. E eu sei que tem muita gente que não gosta desses livros, que tem um final que não responde todas as tuas perguntas, que tu tem que meio que interpretar e assumir algumas coisas. Então eu já deixo avisado que esse não é o livro pra esse tipo de pessoa, com certeza. Esse não é o livro pra muitos tipos de pessoas. Esse é um livro bem específico pra gente que vai querer ler o livro meio obcecadamente, assim, pesquisando um monte de coisa, colando um monte de post-it e aceitando o fato de que tu vai talvez ter que passar meia hora lendo uma única página, porque tem um código ali, e tu tá tentando decifrar qual que é esse código. E eu sou essa pessoa, por isso que eu digo que esse livro foi escrito pra mim. Porque a verdade é que mesmo eu estando perdida a maior parte do livro, por boa parte, que nem eu falei, né? Tu fica confuso. É como se fosse um livro de mistério em que tu não sabe quem que é o assassino e tu passa o livro inteiro confuso, sem entender o que tá rolando, só que no final tu tem a resposta. E no final desse aqui, ele não vai te falar assim, foi... né, Coronel Mostarda na cozinha com um alicate. Ele vai te dar as pistas e tu tem que voltar e pegar, assim, naquele parágrafo ele fala quem foi, em tal lugar ele, sabe? Tu tem que meio que chegar à tua própria conclusão. Mas por mais que eu tenha dito que eu fiquei bem confusa lendo esse livro, o que eu amei nele foi a experiência de leitura. Porque agora eu entendo quando as pessoas falam que esse livro vai te deixando doido junto com os personagens, porque tu vai ficando louco mesmo. É que nem eu falei, sabe? Tu vê um errinho de digitação e tu fica pensando, isso é um erro proposital ou isso é uma pista e eu tenho que pegar essa palavra escrita errada e isso vai formar um código? Tudo e qualquer coisa vira uma pista pra alguma coisa, é um código que tu tem que decifrar, é uma história da mitologia que tu tem que ir lá no Google pesquisar o que é a história de fulano de tal e o que isso representa, o que isso significa pra entender o que tá rolando, e é um código Morse que tu tem que pesquisar pra entender o que tá acontecendo aqui. E eu, particularmente, amo esse tipo de coisa em livro. Eu amo qualquer tipo de história que faz com que eu fique obcecada por ela, que eu tenha que analisar cada vírgula, porque cada vírgula vai ter uma coisinha secreta acontecendo ali. É uma sensação que eu sentia, por exemplo, lendo os livros de Game of Thrones, assistindo a série Dark. São essas coisas, essas histórias que parece que elas são maiores do que elas mesmas, o que é uma ótima analogia pra esse livro aqui, porque é justamente a história de uma casa que é maior do lado de dentro do que do lado de fora, é maior do que ela parece, e tanto que, se tu perceber a capa desse livro, ele é maior do que a própria capa, né? A capa termina aqui assim. Então, a parte de dentro é maior que a parte de fora. Cara, esse livro aqui é tanto detalhezinho besta, assim, sabe? Que é muito legal. Tem uma página aqui em que o personagem, ele tá andando num corredor que vai ficando cada vez menor. E o que o autor faz pra representar isso é que a quantidade de palavras vai ficando cada vez menor. Porque daí, em vez de tu só ler sobre isso, tu vai meio que tendo essa sensação claustrofóbica de que tá ficando apertado, de que não tá mais cabendo palavra ali. E em determinados momentos desse livro, a casa vai ficando maior e a casa vai ficando menor, e ele vai brincando com isso, ele vira as palavras de cabeça pra baixo, e pra tu conseguir ler o livro, tu tem que meio que ir fazendo essas coisas, sabe? Tu tem que virar o livro de cabeça pra baixo pra conseguir ler numa cena em que as pessoas estão de cabeça pra baixo. Tem partes em que as pessoas estão lidando com um vazio imenso dentro dessa casa, porque a casa tá aumentando e ela tá ficando infinita, e não é como se a casa fosse aumentando e tivessem quartos e móveis, são corredores vazios, não tem nada lá dentro. E como é um vazio, o livro vai tendo páginas em que tem poucas palavras por página, e tu tem um vazio ali acontecendo na página também. E, inclusive, tem várias coisinhas, que nem eu falei, esse negócio da capa, que é menor do lado de fora do que do lado de dentro. Isso aqui não vai interferir na tua interpretação do livro. E tem várias dessas coisinhas, desses códigos, dessas mensagens escondidas, que elas são como se fossem easter eggs. Se tu não encontrar isso, se tu não decodificar tal mensagem, tu ainda assim vai entender o que tá acontecendo aqui na história, mas é muito divertido
divertido quando tu percebe essas coisinhas acontecendo. Porque meio que complementa a história. Tu tem uma experiência mais imersiva. E, ai, eu fico tão empolgada com esse livro. Nossa, vocês não têm noção. E que nem eu falei, o final desse livro, ele é meio aberto, né? Ele é... Tu tem que interpretar o que aconteceu. Ele não vai chegar e te entregar tudo de mão beijada, o que aconteceu na história. E isso eu sei que é uma coisa que vai fazer com que muita gente não queira ler esse livro, mas ao mesmo tempo é muito coerente que o livro seja desse jeito, porque a própria história que o livro tá contando, ela não tem uma conclusão. Essa casa, que é maior do lado de dentro do que do lado de fora, em momento algum vai chegar alguém e vai explicar, tipo assim, não, ela é isso por causa de XYZ, porque quem construiu fez assim, ou por causa de não sei o quê. Ninguém vai te explicar, não tem uma resposta. Então, eu sinto que o final desse livro também não ter resposta é meio que um reflexo disso. Outra coisa que reflete na história e na tua interpretação da história é que muitos desses personagens que estão analisando o documentário, ou analisando a análise do documentário, eles tentam preencher esses buracos da história, essas coisas que não fazem sentido, eles tentam preencher isso com a própria interpretação deles, com a própria análise que eles têm ali. E muitas vezes eles acabam inventando coisas, tipo, não tem uma resposta pra esse problema, então eu vou assumir que a resposta é esse negócio aqui. Por exemplo, conforme essa casa vai crescendo infinitamente, eles começam a assumir que tem uma criatura, um ser, uma entidade no meio dessa casa que tá fazendo com que coisas horríveis aconteçam. Tem alguma prova de que existe esse ser, esse monstro lá no meio da casa? Não tem prova nenhuma, mas essa é meio que a única explicação que tu consegue chegar pra essas coisas bizarras estarem acontecendo. Então é isso que eu digo, deles tentarem preencher esses mistérios com as interpretações deles, e daí tu, como leitor, faz o mesmo, porque tem muita coisa aqui nesse livro que não faz sentido, ou que não tem resposta, só que como leitor a gente quer ter uma resposta, então a gente meio que interpreta, sabe? Tem um final desse livro, eu cheguei em uma interpretação, e uma coisa que eu amo fazer quando eu leio essas histórias meio loucas é ir pro Reddit, né? Porque lá daí tem um monte de gente doida discutindo sobre histórias doidas. E daí eu comecei a ver as interpretações de outras pessoas. E é muito legal, porque esse livro, ele te dá brecha pra ter várias interpretações. Tem várias dessas questões que ficam em abertos e que tem prova pra ambas as opções ao longo do livro. E eu particularmente amo isso. Na minha opinião, o grande significado dessa história é justamente tu explorar um mistério que não tem resposta, e tu vê o que as pessoas fazem quando elas encaram esses dilemas e esses problemas que não têm resposta, e que são assustadores, e que são bizarros, e que tu não consegue simplesmente pegar e deixar isso de lado, porque tu tá curioso, tu quer descobrir, tu quer entender, e tu fica meio doido. Esse livro me deixou meio doida mesmo. Tanto é que eu colei um monte desses post-its com teorias que eu tinha e fui escrevendo ao longo das páginas. Quando eu terminei de ler esse livro, eu também tenho um caderno meu que eu comecei a escrever um monte de teoria que eu tinha, sabe? Dessas ideias soltas que eu tinha, e que daí eu ia pensando, eu acho que isso significa aquilo, e que isso conecta com tal coisa. A letra nesse caderno tá parecendo literalmente algo tirado disso daqui. Porque eu tava, isso era de madrugada, gente, eu tava bem doida, bem pirada, assim, ó, surtando, tentando entender o que tava acontecendo. E é exatamente isso que acontece com esses personagens. E é muito interessante tu perceber que os leitores desse livro meio que são transportados pra dentro do livro, e tu meio que vira um personagem extra dentro dessa história. Eu achei isso, assim, fenomenal. Eu nunca vi um livro nesse estilo. E eu queria muito falar mais sobre esse livro aqui, só que ele é um livro novo, né? Ele veio aqui pro Brasil, acho que mês passado, se não me engano, pela Dark Side. Então, eu imagino que não tenha tanta gente ainda que leu, eu não quero dar spoilers pra ninguém. Mas, se tu já leu esse livro, por favor, me conta o que tu achou aqui embaixo nos comentários. Só lembra de colocar ali que é spoiler e dar alguns enters, né? Pra parecer que ele leia mais, pra não atrapalhar a experiência de ninguém. Mas, eu tenho muitas teorias sobre esse livro, e eu gostei muito das sutilezas que ele tem, porque assim, por mais que esse livro seja sobre uma casa que é maior do lado de dentro do que do lado de fora, e de um cara que tá analisando esse documentário que talvez nem exista, não sei o quê, na verdade o livro não é só sobre isso. Ele fala sobre traumas, ele fala sobre dor, luto, sobre amor, sobre aceitação, processar essas coisas horríveis que aconteceram contigo, sobre violência, sabe? Ele fala sobre muitas dessas coisas nas entrelinhas. Tu tem que pegar essa história que tá acontecendo e entender isso como se fosse uma analogia, uma metáfora pra o processo de luto, pra não sei o que, sabe? E sério, eu amo tanto história que faz isso. Meu Deus, eu fico bem pirada, bem doida mesmo. Eu adoro. Esse livro aqui me lembrou muito daquele meme do cara que tá conectando tudo, assim, com aqueles fios de detetive, porque foi assim que eu me senti. E antes de começar a ler esse livro, eu tinha algumas dúvidas sobre ele, então eu vou tentar responder essas dúvidas que eu tinha a respeito do livro aqui, pra caso tu também tenha essas dúvidas. Aí eu vou tirar essas questões da tua cabeça. A primeira questão que eu tinha antes de começar a ler o livro é como
como é que lê esse treco. Porque, realmente, assim, tem páginas que são de cabeça pra baixo, tem páginas que é muito bizarro, que tem coisa escrita que parece um monte de palavras jogadas e socadas, que não entende o que tá acontecendo. E eu tinha muito receio, né, de começar a ler o livro e não entender nada, e ficar perdido, e ficar boiando do que tava acontecendo. E, de verdade, eu achei bem mais tranquilo ler o livro do que eu esperava que fosse, porque mesmo nessas páginas em que tem um monte de bagunça, tem uns quadrados aleatórios no meio do negócio, tem coisa de cabeça pra baixo, o livro vai te direcionando. Então tem um monte de notas de rodapé no livro e vai aparecer ali no meio do texto, sabe? Nota 104. E daí tu vai lá, encontra onde é que tá a nota 104, lê a nota 104. Aí tu volta pro texto, nota 105, vai lá na nota 105. Daí ele te manda pra um apêndice, daí tu lê o apêndice, volta pra história. É esse vai e volta, sabe? É tu ficar perdida dentro desse labirinto do livro. Eu também tinha receio de não saber que personagem que tá falando, porque, que nem eu falei, tem o documentário, tem o cara que era obcecado com o documentário e tem o cara que encontrou as análises desse cara que era obcecado. Mas cada coisa tem uma fonte diferente, tu percebe muito fácil quando que é uma pessoa falando e quando que é a outra. Outra dúvida que eu tinha, é difícil de ler? E eu vou te dizer que eu não achei difícil. Eu acho que a parte difícil desse livro é realmente tu interpretar, porque tu vai ficar muito confuso. Não vai ter muita resposta, muita coisa. Tu vai passar a maior parte desse livro sem entender nada que tá acontecendo. E daí vai chegar no final e vai ter um monte de pista que começa a se conectar do nada, porque no final desse livro eu tava literalmente assim, tipo, tá tudo se conectando, meu Deus, sabe? Tá tudo pegando fogo. Outro ponto que eu acho que complica nesse livro é que esse cara que era obcecado com o documentário, que tá escrevendo essas análises, ele escreve de um jeito muito denso. Parece um artigo científico, porque o objetivo do autor é justamente que seja uma crítica a esses artigos científicos que são mais densos do que eles precisam ser, que tem mais páginas do que precisa, que eles começam a analisar um negócio que não tem nada a ver. E essas partes que são a do Zampano, que é esse cara, esse estudioso, parece aquelas aulas que o professor tá falando sobre uma coisa que tu sabe que tu não vai usar nunca na tua vida, então tu não tem muita vontade de prestar atenção. Mas o objetivo é justamente que tu fique meio de saco cheio, porque é uma crítica, sabe, sobre esse tipo de estudo e tal. Tem umas partes que ele escreve umas coisas que tu fica assim, eu não tenho ideia do que esse homem tá falando. E que depois, quando tu chega mais ali pro final da história, tu começa a entender, ele tava falando sobre a cor roxa por causa disso daqui. Por isso que esse doido tava falando tanto sobre roxo, roxo, roxo. O que tem roxo, meu Deus? E como esse livro ele é complexo de ler, tu vai demorar pra ler, tá? Ele tem 700 e alguma coisa, 709 páginas, mas tem muita coisa que tu vai ler devagar, porque é uma coisa mais pesada, tem coisa que tu vai ter que pesquisar código e tal. Então, eu demorei bastante pra ler isso daqui, eu contei. O último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falo sobre como eu uso o aplicativo Forest pra me concentrar mais nos livros. E cada vez que eu tava lendo esse livro, eu cronometrava. E eu demorei exatamente 35 horas pra terminar esse bichinho aqui. Claro que não foi direto, eu li ao longo do mês de março inteiro, praticamente. Mas eu também vou ser sincera que eu leio bem devagar. E eu parei pra escrever muitas vezes nesse livro, então eu realmente acho que uma pessoa que lê numa velocidade normal e que não tenha vontade de escrever tanto no livro, vai precisar da metade do tempo pra ler. Outra dúvida que eu tinha é se a história é boa e se ela vale a pena, porque eu já tinha ouvido muita gente falando sobre esse livro, mas eu ficava com um certo receio de que o livro era só muito bem falado e tal, porque ele é diferentão e porque ele é difícil de ler. E eu ficava com o pé atrás e tipo assim, será que é um livro que é só difícil de ler, mas que a história não tem nada a ver? E eu, particularmente, gostei bastante da história. Tu pode ler esse livro meio que de duas formas. Pela a história que tá explicitamente sendo contada aqui, que é basicamente a história desse documentário, dessa casa. Ou tu pode ler também nas entrelinhas pra entender o que tá acontecendo nesse negócio bizarro. Com essas pessoas que estão ficando malucas, com esses gatos que estão desaparecendo do nada, com essa gente que tá sendo internada. Se tu ler nas entrelinhas, tu vai ter essa camada extra da história, vamos dizer. Essas, então, eram as minhas principais dúvidas antes de começar a ler esse livro. Se tu tiver alguma outra dúvida sobre o livro, sobre como ler ele, sobre como interpretar a história, enfim, pode colocar aqui embaixo que eu vou tentar responder, né? Talvez eu saiba, talvez eu não saiba. Aí, por favor, né? Se tu já leu esse livro aqui, me conta o que tu achou nos comentários, porque eu tô me coçando pra falar com as pessoas sobre ele. Eu ainda quero revisar essas minhas notinhas aqui e organizar mais, junto com as coisas que eu escrevi naquele caderno. E depois eu quero ler outros livros nesse estilo meio maluco, assim. Não agora, né? Agora eu quero ler alguma coisa mais tranquila. Talvez eu até releia
A Culpa é das Estrelas, que não é necessariamente um livro tranquilo, é um livro meio deprimente, mas é um livro que eu já li algumas vezes, então não é uma história que eu tenho que pensar muito pra interpretar. Se tu gostou desse vídeo, curte ele, por favor. Se tu for novo por aqui também, se inscreve no canal. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura. Literatura de terror, literatura de romance, literatura de mistério, de quadrinhos, de um monte de coisa, porque eu não tenho, assim, necessariamente um gênero fixo que eu gosto de ler. E eu também gosto de falar sobre essas coisas que leitores gostam, sabe? Tipo, sobre reler livros, sobre ler dar sono, sobre como aumentar a concentração na leitura, por que a gente gosta de livro de terror. Eu gosto de falar sobre essas coisas meio meta da literatura também. E se tu também gosta de fofocar sobre essas coisas, tu vai ser muito bem-vindo por aqui. Mas obrigada por terem assistido até o final desse vídeo e eu vejo vocês, então, no próximo.